estágio, vamos apresentar um pouco, falar um pouquinho sobre o estágio curricular remoto, né? Como foi esse estágio remoto das licenciaturas no segundo semestre, né, de 2020. Só confirmem para mim se mudou o slide para vocês, por favor. Não. Não? Um pouquinho, então. Agora está indo, né? Então, a gente disponibilizou para vocês um formulário no fim do semestre passado. 36 professores responderam a esse formulário. Eu até tentei a informação de quantos professores estavam dando estágio, mas eu não consegui essa informação a tempo, né? Então, eu não consigo dizer para vocês... Não mudou o slide para vocês? Ainda não. Tem uma coisa nova aqui que eu não conhecia. Você compartilhou... É a Fabiana que está falando, tá? Tá. Você compartilhou o slide e do lado aparece 1 de 13. Sincronizar com o apresentador. Aí eu posso sincronizar com o seu, eu acho. Passa um slide, quero ver se passa. Não passa para mim aqui. E aí tem uma setinha que eu posso ir indo em todos os teus slides, mesmo você não passando. Olha que coisa. Que então quer dizer que é difícil isso, né? Mas está aqui, ó, tá sincronizar com o apresentador, ele está carregando aqui, de repente vocês vão conseguir... Agora não. Funcionou. Ver se agora foi. Funcionou. Foi, agora foi. Tá. O Teams inventando coisa nova na véspera das aulas voltarem, né? Não é? Só para dar emoção para a gente. Então, vamos lá, gente. Como eu estava dizendo, a gente não conseguiu ainda essa informação precisa, até porque ela muda de um semestre para o outro, né? De quantos professores estavam ministrando a disciplina de estágio no semestre passado. E isso é até um ponto que eu queria comentar com vocês. Assim, a gente até tem um pouco de dificuldade em saber dessa informação precisamente, porque nem todas as disciplinas de estágio das licenciaturas têm o nome estágio. E isso é uma questão que vai precisar ser resolvida dentro da universidade, mas depois a gente vai conversar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Porque, segundo a lei de estágio, as disciplinas de estágio, elas precisam ter no nome a palavra estágio. Então, por exemplo, tem algumas disciplinas que têm o nome práticas, e não tem, mas elas são estágio. Teoricamente, elas são consideradas estágio. Então, isso vai precisar ser ajustado, né, para alguns cursos. Mas a gente está buscando essas informações com mais, para ser mais preciso, até para eu poder falar para vocês a porcentagem de professores que participou que respondeu esse formulário. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a gente mais do que dobrou a participação de professores que responderam ao formulário no 1 de 2020 para o 2 de 2020, tá? Então, isso para a gente já foi muito bom. E desses 36 professores que responderam, eles faziam parte de 21 cursos, que são esses que estão aí na tela, né? Eu não vou ficar lendo todos, mas que eu acho que a gente teve uma representação até satisfatória, né? Metade das habilitações que a gente tem de licenciatura participaram do formulário. Bom, pelo formulário, tá? Então, todas essas informações que eu vou trazer aqui, elas são referentes ao formulário que vocês responderam. Então, o total de alunos que participou dos estágios, 446, né, estudantes. A gente sabe que é bem mais do que isso, mas isso é só do que a gente tem em relação ao formulário. Esses estágios foram realizados 69% em escolas públicas do Distrito Federal, e o restante, né, o restante da porcentagem foi dividido entre escolas particulares e estágios que aconteceram dentro da própria UNB. Esses estágios dentro da própria UNB, eles geralmente aconteceram em cursos de extensão ou nos cursos do UNB Idiomas. Total de professores da Secretaria de Educação que supervisionaram estágios, 175. Então, a gente tem aí um quantitativo bom, né, de professores participando supervisionando esses estágios, e pensando nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que é um pouco mais difícil esse acesso ao professor, né, então a gente ainda assim conseguiu 175 professores para participar desse processo de supervisão. Com relação às dificuldades na documentação da Secretaria de Educação, 39% dos respondentes falaram que não tiveram dificuldade nenhuma, e
que 61% tiveram algum tipo de dificuldade, né? Dentro dessa dificuldade, o que mais foi citado foi a discordância dos termos do documento. Então, o professor, muitas vezes, ou a pessoa da Secretaria de Educação, lá da CRE, se negou a assinar o documento porque ele não concordava com o teor do documento, né? A gente não tem muito como agir em relação a isso, no sentido de mudar esse documento, porque o documento ele é fixo, ele é um documento que a própria Secretaria de Educação ela determina, né? Mas o mais recorrente, a reclamação mais recorrente em relação à documentação da Secretaria de Educação, né, a assinatura da Secretaria de Educação, que consiste na CRE e no professor que vai participar e supervisionar esse estágio, foi a demora na assinatura dessa documentação, principalmente nas regionais de ensino. Então, a gente já conversou isso com a Secretaria de Educação, mesmo logo que a gente percebeu isso, né, nos formulários, a gente teve uma reunião logo no início do recesso com a Secretaria de Educação, repassando isso para eles, dizendo que a gente precisa ter uma proximidade maior com a CRS para que eles agilizem a assinatura desse documento, porque uma vez que esse documento não é assinado a tempo, a gente tem uma cascata de atrasos, digamos assim, para esse estágio ter início. Com relação à dificuldade de acesso dos estagiários à plataforma da Secretaria de Educação, né, ao Google Classroom, 50% dos professores que responderam o formulário disseram que não tiveram problema. E a outra metade dos professores reclamou, né, que teve uma demora grande em alguns momentos para esse acesso dos estagiários. E tiveram casos também que o atraso foi tanto que o aluno não conseguiu o acesso em tempo hábil para terminar o estágio. Isso nos preocupa, né, uma vez que a gente sabe que é importante que essa plataforma seja disponibilizada para o aluno ter o acesso como professor da turma, né? Isso também foi repassado à Secretaria de Educação, e eles estão tentando, de alguma forma, resolver isso, porque não é necessariamente a EAP que resolve isso, é uma outra unidade que resolve, então eles dependem dessa unidade, mas eles falaram com a gente nessa mesma reunião, né, lá no início do recesso, que eles iam tentar uma forma de agilizar esse processo para dar celeridade a essa inserção dos alunos na plataforma da Secretaria de Educação. Bom, em relação à documentação tramitando dentro da própria UNB, né? Então, a gente perguntou sobre a dificuldade da documentação quando ela estava tramitando pelo DAIA, né, pelo SESC. 61,1% dos professores que responderam disseram que não tiveram nenhuma dificuldade, e o restante teve algum tipo de dificuldade, principalmente em relação à devolução desses documentos, porque eles continham algum tipo de erro, né? E aí, quando esses documentos são devolvidos e a SESG não assina, a gente perde todas as assinaturas e o processo precisa começar, né, novamente. Então, em alguns casos, para isso não acontecer, os professores eles mandaram uma errata do documento e isso foi aceito em algumas situações. Então, pensando nesse problema que a gente teve, né, a gente também melhorou um pouco as informações nas orientações da documentação de estágio, que eu vou falar no finzinho, né, para vocês, e que a gente vai apresentar e já enviou nos grupos, tanto da comissão de estágio como da comissão permanente das licenciaturas, essa documentação. E caso vocês tenham interesse, né, eu acho que todos os professores que estão aqui são porque estão envolvidos de alguma forma com estágio, a gente pode disponibilizar isso para vocês por um link, de repente, Raquel, se você puder colocar no chat o passo a passo, eu acho que pode ajudar o pessoal a ter esse material disponível. E esse material vai ser colocado também, gente, no site do DEG, tá? Logo em breve. Bom, com relação ao auxílio de servidores da unidade para fazer essa tramitação da documentação. A maior parte das unidades tem auxílio de servidor, então, 22,22% das unidades, né, dos professores que responderam, afirmam que na sua unidade não teve auxílio de servidor. Então, a gente também solicita que vocês, né, professores, façam uma conversa com a unidade, mostrando a importância do servidor estar apoiando o professor, porque realmente é um processo que demanda um tempo grande do professor, e quando a gente tem esse auxílio do servidor, essa tramitação fica mais leve para o professor, né? Então, é uma conversa também que deve ser feita dentro das unidades. Com relação a dificuldades e desafios encontrados no estágio remoto,
né? Então, as maiores dificuldades apontadas no formulário foi encontrar professores que estavam recebendo estagiários. Então, a tendência é que a gente, né, a partir do momento que a gente faça parceria com esses professores, que a gente permaneça com eles ao longo dos semestres, mas também a gente tem uma lista, né, que a gente passou uma vez na CIO, e os professores que estavam dispostos a receber alunos, né, professores da Secretaria de Educação que estavam dispostos a receber alunos, responderam esse formulário. Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato com a CIO, que a gente passa essa relação para vocês. E também a gente tem algum tipo de contato com a Secretaria de Educação, principalmente nos editais que a gente está desenvolvendo, né? Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade em acessar professores, entre em contato com a gente, que a gente tenta fazer essa ponte para vocês, tá? Para a gente tentar aumentar o número de professores da Secretaria que estão recebendo nossos estudantes. Diferença entre os calendários da Secretaria de Educação e da UNB, essa diferença permanece nesse semestre, embora ela esteja com um tempo, uma diferença menor, né? Vai ser só de 15 dias de diferença, e no semestre passado foi de 1 mês de diferença. Então, a gente pede que vocês cuidem, né? Tenham atenção com esse calendário, porque os estudantes, por exemplo, eles não devem, a gente não deve colocar na documentação de estágio que eles vão começar o estágio antes da Secretaria de Educação já ter voltado de recesso. Então, e a primeira semana, geralmente, que a Secretaria volta, eles trabalham com semana pedagógica. Então, o ideal é que a gente só conte para tempo de estágio a partir da segunda semana, né? E que vocês aguardem o retorno dos professores para entrar em contato com eles, para respeitar o recesso desses professores da Secretaria de Educação. Eu acho que isso também é um ponto importante para ser ressaltado. Então, a Secretaria volta dia 2 de agosto, a partir dessa data, né, acho que já dá para entrar em contato com esses professores e já organizar o estágio dos nossos estudantes. E uma outra dificuldade que foi apontada, mas que não foi a mais apontada, né, foi a questão da documentação. A gente sabe que a documentação não é simples, mas a gente também entende que uma vez que a gente passa por esse processo, que o professor passa por esse processo com a documentação, ele compreende como isso é feito e isso vai ficando um processo menos difícil, não menos trabalhoso, né, mas menos difícil e mais compreensível o processo da documentação. E a gente também se coloca à disposição, enquanto CIO, para auxiliar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Eu, Raquel e Danilo, a gente está à disposição e a gente, já eu vou falar de um tira-dúvidas, já que a gente vai ter semana que vem, para ajudar vocês na compreensão dessa documentação. Bom, outra pergunta que foi feita, e eu já estou partindo, né, já está indo mais para o final, porque eu não quero tomar o tempo dos apresentadores, o estágio remoto trouxe aspectos pedagógicos positivos? Então, a maior parte dos professores, né, 75% dos professores disse que sim, que foi importante para os estudantes vivenciar a experiência remota e se reinventarem, né, e que isso gerou muitos aprendizados para os estudantes. Conhecer a realidade do ensino remoto nas escolas públicas também foi um ponto bastante ressaltado, né, o estímulo à criatividade para a gente pensar em ações dentro desse momento remoto que a gente está vivendo, e para eles conhecerem novas formas de interação e de aprendizagem com os estudantes da educação básica. Então, esses foram os pontos pedagógicos positivos apontados. Em relação aos pontos negativos, né, 38,9% dos que os professores falaram que tiveram pontos negativos, eles ressaltaram muito a falta de interação dos estagiários com os estudantes, principalmente porque muitas escolas não estavam tendo aulas síncronas, né? Então, muitos estagiários não tinham contato direto com os estudantes. A menor carga de regência dos estagiários, né, por conta dessa questão de não estar tendo aula síncrona necessariamente, então nem sempre o estudante consegue dar aula, né, diretamente para os estudantes da educação básica, e a falta de uma boa conexão de internet, que dificulta tanto os nossos estudantes a terem o acesso, quanto os estudantes da rede a terem o acesso às aulas que estão sendo ministradas. Sugestões para o próximo semestre, que também foi um campo que a gente colocou. As sugestões, a sugestão mais solicitada foi a simplificação dos documentos, a gente conversou isso com a Secretaria de Educação, e as pessoas que estavam na gestão do estágio naquele momento, né, como a Heloísa disse, que são as pessoas da EAP, e agora a subsecretária da EAP virou a secretária de Educação, então a gente imagina que vai ter uma mexida nessas pessoas.
elas tinham falado que para o ano de 2022 eles tinham a pretensão de simplificar essa documentação, né? Mas agora a gente não sabe como isso fica, embora a gente vá retomar esse assunto tão logo a gente consiga marcar uma reunião com eles. E um outro ponto que a gente conversou e que eu acho que já dá para agilizar para esse semestre é melhorar a comunicação entre a regional de ensino e a escola, porque muitas vezes, principalmente quando a gente não tem a indicação de um professor logo no início do semestre, demora muito para a regional contactar a escola e encontrar um professor que vá atender, receber os nossos estudantes, né? Então, a gente pediu agilidade nesse sentido, para que a gente não fique muito tempo esperando que um professor esteja disponível para receber nossos alunos na escola. Bom, essa é a carinha, né, das nossas orientações gerais, que a Raquel já colocou aí no chat para vocês, né, ela tem aí passo a passo, a gente tentou fazer um documento bem didático, né, para vocês entenderem e tentar sanar as dúvidas de forma geral. E, para finalizar, eu queria chamar a atenção de 2 pontos, né? A recomendação hoje da universidade, seguindo aí a determinação do CEP, é que os estudantes de licenciatura não desenvolvam atividades presenciais, mesmo com o retorno das atividades agora prevista para o dia 2 de agosto. Então, os nossos estudantes vão permanecer em atendimento remoto, em estágio remoto, durante esse semestre, já que essa foi a decisão do CEP, que todas as atividades acadêmicas permaneçam da forma remota. E isso já foi repassado para a Secretaria de Educação e a gente vai continuar reforçando isso. Parece segunda-feira, se eu não me engano, vai sair uma orientação do DEG e essa recomendação vai estar contida na recomendação do DEG. E o Tira Dúvidas, né? Eu e Raquel estaremos disponíveis dia 20 de julho, das 17 às 18 horas, aqui pelo Teams, para tirar dúvidas de vocês em relação à documentação. Então, a gente está à disposição, eu agradeço a todos aí presentes, né? E vou finalizar minha fala nesse momento. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai ter um momento depois da fala, né, dos 3 professores, a gente vai abrir para dúvidas, então eu peço que vocês anotem as dúvidas de vocês, para a gente discutir posteriormente. Muito obrigada a todos, e eu queria chamar agora o professor Marcelo Cigales para seguir com a apresentação dele. Obrigado, Ana Júlia. Gostaria de iniciar a minha apresentação, que vai ser mais um relato de experiência mesmo, né? E começar, então, agradecendo a você, a professora Heloísa, né, pelo convite, também cumprimentar a professora Edna, a professora Delano, que vão também compartilhar suas experiências neste espaço. Eu fiz uma apresentação em PowerPoint, eu vou tentar projetar aqui na tela, e aí eu me guio por ela. Só vou pedir para vocês, para saber se está aparecendo aí a apresentação. Tá sim, Marcelo. Perfeito, então. Então, também ressaltar que esta é uma experiência, um relato de experiência que inicia em 2020, né? É a primeira vez que o Departamento de Sociologia ele se depara, né, com essa situação de ensino remoto, não só o departamento, mas todos e todos nós, né, de certa forma, tivemos que nos reinventar, né, buscar formas de conseguir, né, supervisionar o estágio no ensino remoto. Então, aqui eu trago alguns desafios e possibilidades desse primeiro momento que inicia em 2020.1 e que havia e há ainda, né, toda uma imprevisibilidade no cenário de retorno das atividades presenciais, né? Então, houve um momento de paralisação das atividades e, então, nesse momento também eu pensei, né, em como mobilizar os estudantes do estágio e um desses instrumentos, né, foi a realização de um questionário online que eu apliquei com eles, né, e que eu pretendo apresentar aqui para tirar algumas reflexões dessa experiência, né. Também tivemos que nos deparar, né, com a ausência de experiências anteriores de referenciais bibliográficos sobre a temática
e muitas dúvidas, então, sobre o desenvolvimento do estágio supervisionado nas licenciaturas, incluindo também nas ciências sociais, né? Antes de passar para o próximo slide, eu só queria contextualizar que eu cheguei na UNB em 2019, foi através de um concurso voltado para a licenciatura e que esse concurso aprovou 4 professores, né, 2 professores e 2 professoras para trabalharem na licenciatura. Então, nós estamos, nesse momento, ainda vivenciando o currículo antigo do curso, né, em que a disciplina de estágio se intitula Prática de Ensino. No novo currículo, que já iniciou, né, o estágio vai aparecer em 4 momentos. Né? Então, nós teremos 3 estágios, mais um laboratório de ensino que também, né, é voltado para a carga horária do estágio que prevê as diretrizes curriculares. Né? Então, eu assumi a primeira disciplina de estágio em 2020/1. Posteriormente, o professor Ricardo assumiu a disciplina de estágio, né, que se intitula Prática de Ensino, no semestre passado, e nesse próximo semestre, então, a professora Tânia Tonhati vai ter a experiência, né, com a disciplina de Prática de Ensino nas ciências sociais. Então, naquele momento, né, 2020/1, nós tivemos algumas ações da UNB, e eu vou trazer aqui mais especificamente 2. Né? A primeira foi a elaboração das orientações gerais e sugestões didáticas para o estágio obrigatório no ensino remoto emergencial nas licenciaturas, e a segunda é diálogos e trocas de experiências com os colegas das licenciaturas. Né? Então, também foi nesse momento que eu desenvolvi esse questionário online com a turma de estágio que estava matriculada. Né? Só para deixar registrado, esse documento ele está disponível, né? Possivelmente vocês já fizeram a leitura, né? Mas, enfim, está disponível na página do DEG, Estágio Obrigatório das Licenciaturas. Né? É um documento que a gente também construiu num grupo de trabalho para dar algumas sugestões, né? Algumas orientações pedagógicas para aquele momento, né? E que ainda está em vigor. Então, eu vou passar aqui a apresentar os dados desse questionário que foi respondido pelos estudantes de prática de ensino. Lembrar que estavam matriculados naquele momento 43 estudantes, permaneceram 40 estudantes matriculados e foram aprovados 37, né, desses 40 que permaneceram no estágio remoto emergencial, né, do ensino remoto emergencial. Então, o instrumento de coleta de dados foi elaborado com o intuito de conhecer a realidade dos sujeitos da pesquisa, né, principalmente no que se refere ao estado físico e emocional, as condições materiais e tecnológicas do trabalho remoto e ao interesse e possibilidade de desenvolver atividades remotas. O questionário recebeu respostas entre os dias 2 e 15 de junho de 2020, e totalizando 43 respondentes, né? E aqui eu vou destacar algumas questões do questionário. Os respondentes se auto-identificaram, né? 62,8% do gênero feminino, 37,2% do gênero masculino, 53,5% se autodeclararam brancos, 39,5% negros e 6,9% pardos, né? E aí a gente traz algumas reflexões. É importante destacar que esse questionário ele foi problematizado posteriormente e foi publicado em formato de um artigo, né, que eu vou, ao final, dar referência, né. Então, esses dados são relevantes para pensarmos que as políticas de acesso ao ensino superior, né, trouxeram um público mais diverso para o seu interior. No caso da Universidade de Brasília, pode-se dizer que esse processo intensifica em 2003 com um plano de metas de integração social, étnica e racial, que em 2004 desdobra-se na política de cotas raciais com o objetivo de proporcionar acesso igualitário para os alunos negros em todos os cursos ofertados, né? Então, é importante, e a gente percebeu como importante, né, estar muito atento para o perfil desses estudantes de estágio, né, justamente para conhecer a realidade deles e para ter um feedback também de como planejar
o estágio remoto, né, nesse momento em que os espaços físicos da universidade estão comprometidos, né? Isso quer dizer que o estudante não tem mais acesso, né, à biblioteca, ao restaurante universitário, aos espaços de sociabilidade, mas principalmente a esses espaços que são muito importantes, né, para o estudo sistemático que a universidade requer, né? Então, é um espaço amplo, bem arejado, com mesas, com cadeiras, com silêncio, né, com acesso aos livros físicos, com acesso à internet, né, equipamentos eletrônicos, que nesse momento de ensino remoto, né, isso está, digamos assim, impossibilitado, né, e a casa transforma-se, portanto, nesse espaço, né. Então, 29 respondentes, 67,4%, disseram que costumam estudar no quarto, né. Dos 43 respondentes, apenas um afirmou ter um lugar próprio para o estudo em casa. Então, esse é um dado muito interessante que me despertou muito interesse, né, e que auxiliou bastante na construção do plano de ensino da disciplina de estágio naquele momento, né. 10 respondentes estudam onde tem espaço, né, na sala, no quarto, na cozinha, e acessavam a internet através do notebook, 90,7% através dos notebooks, 86% através do celular e 11,6% através do computador de mesa, né. 97% deles dispunham de internet banda larga em casa e 32% responderam que essa internet apresentava oscilações. O segundo bloco de questões, as condições de aprendizagem no ensino remoto, os respondentes, né, 32% deles tiveram que buscar auxílio medicamentoso ou orientação psicológica para o controle da ansiedade ou outro acometimento psicológico durante o período de isolamento, né? E de destacar que destes, 4,6% já tomavam medicamento antes da pandemia, né? Então, assim, um momento muito tenso, né? Um momento em que esses estudantes que estavam matriculados na disciplina estavam muito ansiosos, né? Então, vários problemas aqui psicológicos, né, de ansiedade e outros problemas também foram acometidos, né, nesse momento de isolamento, né, de pandemia. 90,7% não trabalhavam fora de casa, mas 3 respondentes estavam conciliando estudo e trabalho. As condições do estágio no ensino remoto, apenas 11,6% se sentiam preparados para o trabalho remoto online, 50% dos estudantes eram contrários à implementação de aulas remotas naquele momento, e sobre as aulas remotas havia uma preocupação em relação a esse retorno, né? Principalmente em relação à quantidade de conteúdos a serem ministrados, mas a preocupação com a acessibilidade de todos os colegas. Então, isso era algo que ficava muito evidenciado no questionário, né, que os estudantes falavam, olha, eu tenho acesso à internet, mas eu não sei se o meu colega tem, então eu não sou a favor do retorno sem garantir a acessibilidade de todos e todas, né. Então, existiria também uma dúvida dos estudantes como ocorreria essa prática, né, prática no estágio. E eu trago aqui algumas reflexões, então, a respeito do desenvolvimento do estágio, né, como que eu pensei naquele momento. Então, teve que ter uma reorganização do cronograma de leituras, encontros virtuais síncronos, né, eu diminuí bastante a carga de leitura e também deixei um pouco mais espaçado, né, os encontros síncronos, até por uma demanda dos próprios, né. Então, nós fazíamos encontros síncronos quinzenais, e eu também me disponibilizava para orientações individuais durante a semana, né? E aí a gente adotou o modelo das orientações, sugestões didáticas para desenvolver uma série de atividades durante o estágio, né? Então, nós começamos aqui por uma análise do projeto político-pedagógico da escola onde o estágio seria realizado. Então, era uma maneira deles se aproximarem dessa instituição de ensino, né, conhecer as condições,
o público-alvo, né, as decisões deliberativas da escola, as características, né, físicas e estruturais da instituição de ensino onde eles estariam realizando o estágio, né? Esse foi um primeiro momento, e cada uma dessas etapas eles precisavam entregar uma atividade escrita, né, de análise, em torno aí de 4, 5 páginas, né? Um segundo momento, então, conhecendo o docente da escola. Então, essa pesquisa foi feita através de uma entrevista ou questionário. Então, muitos também utilizaram outros meios de comunicação, né? O WhatsApp, quando o professor estava muito ocupado, a professora, né, enviava uma questão e a professora enviava o áudio através do WhatsApp para responder esse questionário com a finalidade de conhecer, né, o professor e a professora, né? Também por e-mail, por videoconferência, né? Então, tiveram que abrir mão de várias ferramentas digitais para conseguir fazer essa pesquisa de conhecimento, né, do docente. Um terceiro momento, conhecendo a turma. Então, foi realizado um questionário com os estudantes para conhecer as práticas, gostos culturais, perfil socioeconômico, a disponibilidade de acesso ao ensino remoto. E um terceiro, aliás, um quarto momento, né, que foi o desenvolvimento dos planos de aula e também o planejamento da regência. Então, também foi planejado aqui que essas aulas poderiam ocorrer de forma síncrona ou assíncrona, né? Então, teve toda uma preparação dessas aulas também com base no material que eles já tinham desenvolvido, né? Então, como fazer um plano de aula para trabalhar ciências sociais na escola, né? Precisava, então, conhecer o perfil do docente, conhecer a escola, conhecer os estudantes em que esse conteúdo seria desenvolvido. E também foi solicitado 3 aulas ou 2 aulas com participação de uma reunião pedagógica, né? E aí mais o relato das aulas ministradas ou da reunião pedagógica que eles presenciaram, né? Que eles participaram virtualmente. E no final, então, como avaliação final da disciplina, foi a entrega do relatório de regência final, né, destacando que os 40 alunos matriculados, 37 conseguiram entregar o relatório de regência, né? Então, teve, de certa forma, foi bem sucedido, né, essa prática do meu ponto de vista. Claro que com alguns desafios, dos quais a professora Ana Júlia também já destacou aqui, né? Tivemos dificuldades de compreender e implementar a tramitação do termo de compromisso de estágio via SEI, né? Até anterior a esse período era físico, né? Ou seja, o estudante imprimia o termo e ia colhendo as assinaturas, e nesse momento, então, tivemos que gestionar isso, né? No caso do Departamento de Sociologia, tivemos o auxílio da secretária. Então, ela conseguiu, né, colocar todos esses termos no SEI, e aí a gente só fazia, então, a gestão das assinaturas, né? A falta de experiência com o ensino remoto emergencial, né, o esgotamento com o trabalho virtual foi algo que impactou, né, todos e todas, tanto professores aqui da universidade, né, os estudantes, estagiários e os professores da escola, né? E também uma queixa muito recorrente, né, que é a evasão, o abandono ou a não participação dos estudantes da educação básica nas aulas virtuais, né? Então, era muito comum o relato dos estagiários e das estagiárias. Eles preparavam a aula, faziam um encontro síncrono, mas não aparecia ninguém, né, para assistir a aula. Às vezes aparecia uma pessoa, um estudante, 2 estudantes, né? Então, havia, né, houve aqui um relato em relação a isso, né? E também a demora na liberação dos e-mails institucionais para os estagiários acessarem as salas de aula virtuais, né? Também teve uma queixa dos estudantes naquele momento, né? Vejam que eu estou falando aqui do primeiro semestre do estágio remoto, no ensino remoto emergencial, né? Estágio supervisionado no ensino remoto emergencial. Então, algumas considerações. Não quero me estender muito, mas peço mais alguns minutos, né, para fazer essas considerações, né? Mapear as condições objetivas em que se encontram as estagiários e estagiárias, né, para a realização das atividades que exige a disciplina,
foi muito importante, né, mapear essas condições para conseguir fazer esse planejamento de forma mais efetiva, né? Ampliar a concepção de prática de estágio de modo a abarcar outras formas de exercício da docência, né, tal como aquelas mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação de maneira síncrona ou assíncrona. Então, essa também foi uma reflexão que fizemos ao final dessa experiência, né? E compreender o tempo e a dinâmica do ensino remoto, dada a impossibilidade de transpor planos de ensino da educação presencial para o período de trabalho remoto, né? As estagiários, assim como os professores e gestores, estão em período de adaptação, né? Estavam naquele momento, acredito que ainda estão, né? A essa outra dinâmica de trabalho que envolve a casa, um espaço de lazer, descanso e trabalho. E, por fim, eu queria ressaltar que a prática do estágio de forma presencial nas escolas é insubstituível, né? Ainda que tenhamos que considerar que a concepção de estágio deve ser ampliada, englobando outras experiências, como esta dedicada a pensar a educação mediada por tecnologias. Para quem quiser, né, a gente aprofunda mais esses dados, né, traz outras reflexões também a partir desse artigo, que foi escrito em parceria com o Rodrigo Diego de Souza, da Faculdade de Educação, que se intitula O Estágio Curricular Supervisionado em Tempos de Pandemia, um debate em construção. Está publicado na revista Latitude, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas. E com isso eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos e a todas. Passo a palavra. Cigales, muito obrigada pela sua fala, né? Eu acho que dá para a gente perceber o desafio que foi, né? Fazer essa disciplina de estágio e que mostra muito, né, em consonância com o que a gente viu nos questionários, né? As dificuldades e que no fim a gente vê que vale a pena, né? Enfrentar aí esse receio que a gente fica do estágio remoto, mas que de alguma forma ele vem também contribuindo para a formação dos nossos estudantes. Agradeço muito sua presença, sua participação, e se você puder botar o link do artigo no chat para a gente, eu acho que pode, né, ficar fácil para todo mundo acessar. Muito obrigada. Eu vou chamar a professora Edna agora para falar um pouquinho, né, sobre a experiência que ela teve, e antes só de passar a palavra para a Edna, eu queria chamar a atenção que no chat a Raquel colocou o formulário para que vocês possam registrar a presença de vocês, que vai ter uma declaração de participação, e também para a gente ter, né, saber quem participou e depois entrar em contato se for necessário. Então, está no chat, é um formulário que está disponível. Edna, eu passo a palavra para você agora e já agradeço a sua presença. Tá bom. Ana Júlia, eu gostaria de agradecer, né, o convite da Ana Júlia, da Heloísa, para participar desta roda de conversa. Agradecer também a presença de todos os colegas que aqui estão, e ao Marcelo e ao Delano por compartilharmos, né, nossas experiências. Eu também vou aqui compartilhar os meus slides. Só um minutinho, gente. Ana Júlia, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo encontrar o arquivo. Ele já está aberto, mas quando eu clico nessa pazinha, ele não vem. Ele está aberto no PowerPoint? Está aberto no PowerPoint. Se você quiser me passar ele... Espera aí, tem uma opção aqui, procurar no computador. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Gente, o Teams está mudado. Sempre, né? Só um minutinho, gente. Ele está aberto, mas não estou conseguindo acessar. Vou ter que entrar de novo. Vamos ver se eu consigo aqui. Veio? Ainda não. Está vindo. Tá vindo. Pronto, apareceu. Parece sessão espírita, né? Que nem a Yoko. Isso. Tá aí agora. É,
Aparece no modo apresentação para vocês? Sim, Edna. Né? Tá muito diferente. Tá que Então, nem o meu, tá a mesma apresentação aí de como ficou para mim. De repente vai ter a mesma dificuldade, tem que deixar sincronizar primeiro, mas vai começando aí que eu vou te falando qualquer coisa. tá certo. Então, eu vou apresentar para vocês, né, as experiências, aprendizados, desafios e soluções na condução da realização dos estágios no primeiro de 2020 e no primeiro e no segundo de 2020. Então, assim, as demandas, né, que em boa parte a Ana Júlia já apresentou para nós e também o Marcelo, quer dizer, inicialmente aquele contato com as regionais de ensino foi, assim, muito difícil, e eu não sei como é que vai ser agora, porque um ano depois nós estamos vivendo a mesma experiência, né? A troca de secretário, agora, né? No início do semestre. Então, com essa troca, a gente não sabe que tipo de mudanças vem por aí e que poderão retardar, né? Toda essa parte de tramitação dos documentos, né? O preenchimento do termo de compromisso e FIAI, isso também é algo que a Ana Júlia já tocou e que a gente precisa simplificar. E acontece também, assim, uns atrasos, né? Porque os alunos preenchem, é aberto o processo SEI, depois, quando todas as assinaturas são colhidas e vai para a DAIA, aí a DAIA devolve, não concordando com alguns preenchimentos. Então, assim, além da dificuldade, né, em relação a essa documentação junto à secretaria, eu acho que a gente também precisa conversar com a DAIA, né, nesse aspecto. Essa parte da criação do processo SEI, assinaturas externas, né, dos nossos estudantes e coordenadores de estágio da regional de ensino na secretaria, é o que costuma demorar mais. E aí nós não sabemos por quê, porque, assim, no caso do Instituto de Letras, nós tivemos apoio da nossa Secretaria de Graduação, então, imediatamente, os processos foram criados e encaminhados, mas eu não sei por que demora na hora de chegar aos professores, eu não sei se chega e eles demoram para acessar, ou se porque, como tem a intermediação das Uniebs, elas demoram a encaminhar. Então, assim, são demandas que geram algumas complicações que a gente precisa tentar resolver, né, conversando com eles em diálogo. O acesso dos estagiários ao Google Sala de Aula para as atividades assíncronas e ao Meet para as aulas síncronas, né? Então, isso também foi uma demanda e um desafio, né? Porque como houve essa demora para a criação dos e-mails institucionais, que isso também é uma via crucis, então, sem esses e-mails institucionais, nossos estudantes não têm acesso à plataforma Google Sala de Aula. E a escola, né, quando ela tem boa vontade e ela quer, ela consegue dar acesso ao Meet. Mas quando a escola fica ali, às vezes, criando alguma resistência em relação a isso, por a documentação ainda não está assim, concretizada, né, essa via crucis não ter terminado, isso também dificulta. E a adaptação docente-discente no uso das plataformas digitais e novas metodologias de ensino-aprendizagem, que isso foi para todos nós, né? Então, dentro dessas demandas, eu, assim, gostaria de destacar o apoio, assim, esqueci de trazendo, né? Eu gostaria de destacar o apoio fundamental da CIL, né, que foi incansável, né, nesses 2 semestres, fazendo aí o meio de campo entre a UNB e a Secretaria de Educação. Então, isso contribuiu muito que, em meio às dificuldades, nós conseguíssemos, né, realizar os estágios, conseguíssemos ir adiante. A demora no retorno da secretaria, assinaturas e orientação sobre o envio de lista dos estagiários e seus dados pessoais. Isso também foi uma surpresa,
porque não bastava apenas estar tudo certo no preenchimento do termo de compromisso e do FIAI, para criar esses e-mails institucionais, nós ainda tínhamos de mandar uma lista, né, para a Unieb, com o nome dos nossos estudantes que iam fazer estágio e com dados que não nos eram acessíveis assim de imediato, porque tinha que colocar, além do CPF, a data de nascimento, né? E isso também, de uma certa maneira, aí tive que retornar aos estudantes para ficar pedindo, então isso também foi um complicador, né? Quer dizer, contribuiu para a demora. Eu gostaria de destacar a excelente supervisão das professoras regentes, né, que eu trabalhei com professoras, tanto no primeiro quanto no segundo semestres, na realização das atividades de observação e regência. Elas foram incansáveis, também, assim, foi possível manter um contato semanal com elas pelo WhatsApp e em reuniões, né, pelo Meet, porque elas têm Meet. Então, pela primeira vez, né, nos meus 23 anos de UNB dando aula de estágio, apesar de todas as dificuldades, foi possível entrar em contato com professoras da secretaria que estavam recebendo os estagiários e fazíamos reuniões para alinhamento das propostas, daquilo que elas desejavam desenvolver na sala de aula e como eu poderia contribuir para acompanhar os estudantes na UNB. Então, esse diálogo, né, semanal, isso propiciou uma experiência de estágio autêntica, como eu ainda não tinha conseguido acompanhar antes, porque cada um ia para um canto, né, no presencial, e a gente não conseguia acompanhar, porque não temos escola de aplicação. Então, esse foi um ponto muito positivo, né, dessa experiência. E também o contato com metodologias ativas e inovadoras, mediado pelos estagiários e professores regentes, né, porque tivemos de ir atrás disso. Os docentes da Secretaria de Educação, naquele momento, né, em que todos ficamos parados, mais ou menos juntos, né, de março a agosto, eles fizeram vários cursos, e fizeram cursos sobre o uso dessas metodologias, e aí eu não fiz curso, mas comecei a ir atrás dessas informações, e aí, aos poucos, nós fomos conseguindo introduzir, né, algumas metodologias para viabilizar a experiência de regência, né, dos nossos alunos. Vamos lá. Peraí, aqui. Então, em relação aos aprendizados, né, o ensino remoto propiciou um encontro semanal, né, virtual, com as professoras regentes para o planejamento e acompanhamento das atividades do estágio, como eu disse antes. Isso foi muito importante, porque muitas vezes a gente, como professor de estágio, professoras, né, e professores de estágio supervisionado na UNB, a gente perde esse contato com a realidade da escola, com a realidade da sala de aula, né? E eu aprendi muito nesse contato semanal com as professoras, né, foi muito bom. Então, assim, foi uma troca muito importante, porque o aprendizado foi mútuo, né, eu aprendi com elas e, ao mesmo tempo, elas solicitaram, né, da UNB, que isso também é muito comum nos estágios, eles querem conhecer, querem novidades, e nós também, né, estudando e junto com os estagiários, conseguimos proporcionar e fazer, assim, atender às expectativas, né, de acordo com o que elas solicitavam. Um outro ponto importante, as professoras regentes não mediram esforços para proporcionar uma experiência de estágio significativa e enriquecedora, estimulando os poucos alunos que compareciam às aulas síncronas e supervisionando os estagiários no planejamento de aulas e preparação de material didático para a regência, o que exigiu empenho para a elaboração de materiais acessíveis aos alunos. Então, o que acontece? As escolas, elas começaram a trabalhar com a seguinte realidade, por exemplo, numa realidade de 5 aulas de língua portuguesa semanais, no primeiro de 2020, eles reuniam todas as turmas do mesmo ano
e davam uma aula síncrona de 1 hora por semana. E colocavam material, assim, exercícios, né, na plataforma, que os estudantes tinham 1 semana para responder, 1 semana ou 2, aqueles que tinham acesso à internet. E os que não tinham acesso à internet recebiam material impresso que iam buscar na escola a cada 15 dias. Então, o que nós observamos? Assim, num primeiro momento, o acesso dos estudantes às aulas síncronas eram mínimos, era mínimo, né? Então, por exemplo, num universo de 4 turmas de aproximadamente 30 alunos, vamos dizer 120 alunos, quando tinha aula, por exemplo, no horário da aula deles, apareciam às vezes 10, às vezes apareciam 6, né? E as professoras relatavam que elas tentavam dar um atendimento para aqueles que apareciam e nem sempre isso acontecia, né? Por diversas razões, como o Marcelo apontou, né? A casa, que é o lugar de descanso, de lazer, virou local de trabalho, de estudos, então aconteciam aquelas cenas, né? Do menino estar estudando e aparecer a pessoa que está limpando a casa por trás e as distrações todas, né? Então, isso também impactou bastante, né? Eu acabei me distraindo aqui, esqueci. Assim, e aí, quando os nossos estagiários entraram para a regência, e aí eles tentaram, assim, levar um pouco mais de dinamismo, então fizeram vídeos muito criativos, né, para ensinar conteúdos de língua portuguesa. Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma das professoras, aí ela disse que uma aluna tinha que ensinar sobre texto dissertativo. O conteúdo era esse, sobre texto dissertativo, e o tema era as fake news. A menina se vestiu de Ana Maria Braga, improvisou lá o Louro José e fez um vídeo engraçado, né, passando esses conteúdos e por meio disso ela ia ensinando, né, e fez primeiro uma discussão sobre as fake news e depois foi ensinando a estrutura do texto dissertativo para os alunos. Resultado, a partir desse momento que os alunos começaram a inovar, né, a oferecer as explicações dos conteúdos estabelecidos pelos professores de uma maneira mais descontraída, brincando, isso começou a atrair os alunos para as aulas síncronas. Então, assim, houve momentos de ter 60 alunos, né, metade, né, dos 120 presentes nas aulas síncronas. Então, isso, assim, foi um aprendizado e foi, assim, produziu um impacto bastante interessante. Um outro aspecto, o apoio e acolhimento da direção da escola foi fundamental para a realização do estágio, tanto no que diz respeito ao acesso dos estagiários às plataformas digitais para as atividades síncronas e assíncronas, quanto ao acompanhamento do estágio. Então, os problemas surgiam e eram imediatamente resolvidos pelo contato semanal por WhatsApp com a vice-diretora. Isso foi mais uma experiência do segundo semestre, né? Eu consegui uma parceria com o Centro Educacional 416 de Santa Maria. E por que eu consegui essa parceria? Por conta da residência pedagógica. Então, a vice-diretora da escola, por já assim, ter essa experiência com a residência, acolheu os nossos estagiários e ela acompanhava. Então, por exemplo, ela facilitou muito essa parte burocrática que demorava muito, ela ia lá, falava diretamente com alguém da Unieb, o Uniplat, porque lá parece que tem outra configuração, e conseguia resolver. Então, muitas vezes eu estava assim, na aula de estágio com os alunos, e ela me mandando mensagem pelo WhatsApp, e, assim, todas as dificuldades a gente estava conseguindo resolver em tempo real, né. Então, assim, é muito importante, sabe, quando não só os professores e as professoras da escola, né, querem receber os estagiários, mas como quando a administração da escola
também abraça essa ideia. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho, assim, com muita sincronicidade, com muito entrosamento, e isso, assim, propiciou uma experiência muito rica, né, quer dizer, todos os estudantes nos relatórios de estágio ficaram bastante satisfeitos, né, com o resultado, foi muito bom. E a diversificação de meios e espaços de ensino. As plataformas Google Classroom, o Google Meet, YouTube foram essenciais para a continuação do ano escolar, além de vários aplicativos e recursos digitais. Porque, assim, gente, esse era um mundo que eu não conhecia muito. E aí, na hora, assim, nas aulas de estágio, né, nos momentos das nossas aulas aqui no UNB, que eu atendo uma vez por semana, eu chamei, né, uma pessoa, uma design de web que entende disso, para poder explicar sobre vários aplicativos e plataformas, o que dá para fazer com cada uma. E a partir dos conteúdos que eles precisavam desenvolver, que as professoras da escola estavam solicitando, esses meninos, assim, arrasaram. Então, assim, quando eles iam apresentar, como, por exemplo, digamos, um dos conteúdos era o ensino de parônimos e homônimos, que é um conteúdo bem chatinho de gramática que geralmente ninguém gosta. Aí eles descobriram um aplicativo, né? Quer dizer, eles gamificaram isso, quer dizer, conseguiram trabalhar as palavras que precisavam ser trabalhadas a partir dos conteúdos de texto que os meninos precisavam ler. E na gamificação, cada acerto, né, que os estudantes lá na escola tinham, no final, ao conjunto, eles recebiam recompensas virtuais. Aí tinha até a ideia do biscoito virtual. E eu, no primeiro momento, quando eu vi isso, eu meio que duvidei. Nossa, será que eles vão gostar disso? Nossa, adoraram. Os estudantes na escola adoraram essa história das recompensas virtuais. Então, assim, até hoje, a escola, quando terminou o semestre, já pediu a nossa parceria nesse próximo semestre. Quer dizer, eles querem os estagiários lá. Então, assim, foi um aprendizado para mim, é aquilo que a gente já sabe, né? Eu não nasci nessa época digital, quer dizer, eu tive que aprender, mas os nossos estudantes, eles são nativos digitais, então eles têm, assim, uma habilidade para lidar com essas plataformas digitais inimaginável. Então, assim, é um aprendizado mútuo muito gostoso, né? E muito gratificante também. E aqui eu gostaria, né, de mostrar para vocês um trecho, né, do relatório de uma das estagiárias, que ela disse assim: a tecnologia se mostrou aliada no retorno às aulas de modo remoto durante o estágio supervisionado. Houve duas percepções. A primeira é que as desigualdades sociais são o principal fator que impedem os alunos a terem acesso ao ensino, pois faltam equipamentos, computadores, tablets e internet. A segunda é que não importa o quanto avancemos tecnologicamente, os professores são essenciais para o desenvolvimento intelectual de seus alunos. São eles que conhecem as dificuldades de cada um, a metodologia apropriada, de forma que não há como essa atenção ser dada de forma mecanizada, né? Que é aquela ideia que o Marcelo falou, quer dizer, o ensino presencial, ele é importante para a aprendizagem, muito importante. Por quê? Porque a aprendizagem, ela não é apenas cognitiva, não é apenas de conteúdos, né? Existe toda uma aprendizagem emocional, afetiva, né, que a gente proporciona na presencialidade. Quer dizer, aprendemos uns com os outros o tempo inteiro, né? É importante o contato, né, entre os pares, estudante com estudante, e entre os professores e os estudantes, né? Quer dizer, muitas habilidades e capacidades, elas são desenvolvidas nesse contato, né? Quer dizer, na criação do espírito de equipe, né, para fazer as coisas juntos, aprender o tempo de cada um tem um ritmo de aprendizagem. Então, tudo isso precisa do presencial. É claro que o remoto tem o seu lugar, né? Mas eu concordo com o Marcelo, a gente precisa do presencial também, não é? E
aqui os desafios, né? Então, assim, o primeiro desafio, retorno das escolas públicas às aulas presenciais de forma híbrida, enquanto nós continuamos no sistema remoto. Então, ontem eu consegui conversar com as duas professoras preceptoras da residência pedagógica para tentar entender como é que as escolas estão se movimentando, porque a notícia é recente, né? Desse modo híbrido, quer dizer, numa semana vem metade da turma, a outra metade fica estudando remotamente, e na semana seguinte inverte. Então, primeiro foi o seguinte: elas tinham me dito que a Secretaria de Educação, com o retorno presencial das aulas, iria desativar a plataforma digital. Aí, quando ela me disse isso, eu fiquei preocupadíssima, que como é que nós iríamos viabilizar os estágios. Aí, ontem, com a mudança, né, da secretaria e também por essa demanda, né, deles voltarem ao presencial, eles vão manter o Meet, vão manter o Google Sala de Aula e não vão poder fazer material impresso para os alunos que não tiverem acesso, porque não há dinheiro. O dinheiro que seria gasto com papel para material impresso, eles vão gastar na compra dos EPIs para o retorno dos professores ao presencial. Então, quando elas disseram isso, aí eu vi que aí nós temos um caminho para o estágio remoto dos nossos estudantes, porque eu confirmei essa orientação da UNB, nossos estudantes não voltam, eles vão necessariamente fazer o estágio de modo remoto, que essa é a recomendação da universidade, né? E aí nós já estamos pensando, né? Então, com isso também vai abrir um espaço para muitos professores quererem receber os estagiários, porque existe, assim, alguns professores gostam de receber estagiários, e para outros, ter estagiário é sinônimo de ter mais trabalho. Como agora eles não vão ter mais a possibilidade do material impresso, então eu vejo que aí a gente tem um caminho, né, para negociar a parceria, né, que isso eu vou apresentar no próximo slide, né, que seria uma solução, a gente propor que o estagiário, ele é parceiro, ele está ali também para auxiliar o professor no planejamento das aulas e na produção de material didático. A UNB permanece no ensino remoto. Então, eu fico pensando, como é que vai ser a tramitação dos documentos? A Secretaria de Educação vai permanecer, vai, assim, manter a mesma atitude do semestre passado? Ou vai querer que os estudantes levem essa documentação lá como era antigamente? Então, isso é algo que nós precisamos combinar com eles, porque se nós estamos no modo remoto, não faz sentido, né? O estudante ter que levar essa documentação. Então, essa também é uma dúvida, né, que eu estou colocando. Como vai ser o acesso às escolas, né? Porque, assim, eu tenho 2 escolas parceiras, né? Mas com esse retorno, eu não sei, assim, a quantidade de estudantes que eles vão poder receber como estágio. Então, isso a Ana Júlia já respondeu lá no início, né? Mas como eu tinha feito a apresentação sem conhecer a apresentação da Ana Júlia, fica aí também para nossas nas dúvidas de estágio. O outro aspecto é em relação à atuação dos estagiários nesse momento híbrido, né? Então, o que eu pensei foi em propor, né, aos professores que quiserem trabalhar conosco, que os estagiários eles têm uma importante contribuição nesse momento, porque realmente eles vão ter mais trabalho. O acesso dos estagiários às escolas, aos professores regentes, né, que aí é essa que a Ana Júlia vai falar com a gente na próxima semana, e como vai acontecer esse acompanhamento das atividades de estágio nas escolas. Por que que eu coloquei isso? Porque o sistema remoto, ele vai funcionar, quer dizer, eles vão utilizar o Google Sala de Aula
como assim, uma plataforma para colocar ali as atividades que os alunos precisam fazer na semana em que não vão para a escola. Mas eu creio que eles não vão dar aulas síncronas. Então, se eles não vão dar aulas síncronas, como é que nossos estudantes vão observar as aulas, né? Então, isso é algo que a gente tem aí pela frente para depois conversar com os professores e as escolas. E aí, as soluções, né? Sempre diálogo com a secretaria, né, em todos os âmbitos, para estabelecer a parceria, eu acho que estabelecer a gente já conseguiu estabelecer, eu acho que a gente está no momento agora de consolidar essa parceria nos estágios, e entender que o estágio é uma parceria, e não um trabalho a mais que o professor, a escola vai ter, em receber nossos estudantes, porque é uma troca, né? Então, assim, nossos estudantes, eles vão com potencial ali para preparação de planos de aula, produção de material didático. E o professor regente, ele precisa olhar, ele precisa corrigir, ele precisa orientar. Então, assim, algum trabalho ele precisa ter. Mas, assim, imagina uma turma inteira produzindo material didático e preparando aulas para ele. Quer dizer, uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Então, eles têm muito a contribuir, não é? E nossos estagiários, já pensando nesse momento híbrido intercalado, então eu pensei nisso aqui. Podem contribuir auxiliando os alunos na realização das atividades remotas, né? E na elaboração de material didático para o ensino presencial. O professor pode explorar esse material. Agora, como fica a observação, eu não sei. E a regência, provavelmente, ela precisa ser adaptada para essa realidade, porque eles não devem fazer aulas síncronas, né? Pelo menos foi isso que me foi dito ontem. Assim, eu acho que foi isso, gente. Então, eu encerrei. Gostaria, então, de agradecer pela oportunidade, né, de compartilhar com vocês aqui a minha experiência, as minhas reflexões também sobre o estágio. Eu que agradeço, Edna, pela sua disposição de estar aqui com a gente, né? E pelo seu relato, que eu acho que trouxe várias ideias aí para a gente discutir, né? Tanto a sua fala quanto a do professor Marcelo. Eu queria até lembrar uma coisa aqui que eu tinha esquecido e que eu conversei com as professoras ontem, só desculpa aí. É que isso foi uma experiência, né, do semestre passado. Como é que o professor entende, às vezes, o remoto? Eles transpõem aquela atividade do livro didático, muitas vezes, que seria feita na sala de aula, do jeito que está no livro, eles colocam lá na plataforma. Então, aparece um comando assim, leia o capítulo tal, da página tal a tal, e responda os exercícios, né? E ontem, conversando com uma das preceptoras, né, da residência pedagógica, eu falei para ela, olha, gente, mas metodologia ativa não é isso. Você trabalhar com sala de aula invertida não é uma transposição para o remoto daquele exercício. Permitir que o aluno faça remotamente, por exemplo, coisas que ele pode fazer remotamente, como assistir vídeos no YouTube, como fazer pesquisas orientadas, estudo dirigido. E aí, quando volta para o presencial, na sala de aula, o professor pode desenvolver dinâmicas ali a partir disso. Então, eu quis ressaltar isso, porque essa vai ser minha proposta para convencer os professores a aceitar os meus estagiários, né? E consolidar que é uma parceria. Eu acho que isso é bem importante, Edna, embora eu acho que a gente não vai precisar convencer muito, não, porque como eles vão trabalhar mais do que dobrado, né? Porque dobrado já estamos todos trabalhando. Sim. Eu acho que os nossos estagiários podem entrar como um auxílio muito grande nesse momento alternado, né? Que a Secretaria de Educação está chamando de alternado. Mas agradeço de novo aí sua participação, viu, Edna? Obrigada. Muito rica a sua fala. Queria convidar agora o professor Delano para falar. Raquel, você quer dar um recado? Falar alguma coisa? Oi, eu quero sim. Aos convidados que não têm acesso ao chat,
encaminha um e-mail, SIL, tudo junto, @unb.br, solicitando o formulário. Tá? E os que não preencheram, façam a realização. Tudo bem? Era só isso. Eu coloquei eles não têm acesso ao chat, eu botei no chat, não adianta nada. Isso, porque tem os convidados que eles não têm acesso, que são externos, são professores da secretaria, e não têm acesso. Então, é só encaminhar um e-mail até agora, no final da tarde, eu deixo aberto, e eu só fecho no final da tarde o formulário. Tá? Pode repetir, por favor, o e-mail? CILDEG, @unb.br. Obrigado. Obrigada, Raquel. Então, Delano, passo a palavra para você e já agradeço, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite, né, da professora Ana e da professora Heloísa. É muito bacana poder conversar e trocar experiências com colegas que tiveram também dificuldade do semestre passado, do semestre anterior, com relação ao estágio remoto, e compartilhar o que a gente encontrou e fez com os colegas que vão enfrentar o estágio no semestre que vem. Então, é muito interessante isso. Vou compartilhar a tela com vocês. Já está compartilhando? Já sim. Tá. É muito legal ouvir a fala do Marcelo da Edna, porque, obviamente, tem muitas coisas em comum, tá certo? E cada um acabou dando uma solução diferente para as dificuldades que foram encontradas. Eu acho que isso que é interessante, a gente acaba enriquecendo as possibilidades dos colegas no semestre que vem, né? Então, eu sou professor da FUP, né, do curso de Ciências Naturais, então eu vou trazer um pouco da experiência que a gente teve tanto no primeiro de 2020 como segundo de 2020, tá certo? Para a gente ver como que a gente encontrou a situação e como que a gente tentou solucionar algumas das questões que apareceram ao longo do semestre, tá? Bom, na FUP, a gente tem 4 estágios, então isso já é uma grande dificuldade comparando com outros cursos, né? Nós cumprimos as 405 horas de estágio e dividimos em quatro disciplinas. O estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, né? Cada um com uma perspectiva diferente, tá certo? Então, o estágio 1 é um estágio inicial, onde o aluno tradicionalmente faz a parte de regência e observação na disciplina de ciências, nos anos finais do ensino fundamental. O estágio 2, ele geralmente trabalha com projetos de ciências nessa disciplina de ciências. O estágio 3, o aluno trabalha com outros contextos escolares, como, por exemplo, escola integral, EJA, escola do campo, né? Então, salas de recurso. Então, a gente trabalha com essa perspectiva no estágio 3. E no estágio 4 é um estágio no qual o aluno faz uma inserção interdisciplinar. Então, de cara, né, mesmo no momento presencial, esses 4 estágios já são um grande desafio. Não é fácil fazer isso, né? A gente tem uma parceria muito boa com as escolas, tanto de Planaltina como de Sobradinho e do Paranoá, tá certo? Então, a gente tem muitos parceiros, mas são 4 estágios com 4 perspectivas diferentes, né? Então, já é um desafio no formato presencial. E aí veio, né, o dia 11 de março de 2020, né, quando a gente teve, então, a paralisação do nosso semestre, né, com o decreto do governador, e logo na sequência a UNB também para, e a gente passa um bom tempo sem atividade e retorna, então, em agosto de 2020. Só que esse retorno nosso, um retorno complicado, porque as escolas já estavam, de certa forma, andando e a gente ainda estava começando a entender o que estava acontecendo, né? Então, as escolas de atividade remota, os professores no processo de apropriação de tecnologia da informação, é um relato constante, a gente viu pelos outros colegas que essa é uma grande dificuldade até hoje e vai continuar sendo, né? A natureza prática e relacional do próprio estágio de ensino, né? Como os colegas falaram, a gente depende de interações, a gente depende de contatos, tá certo? A gente ficou sem isso, de repente, nesse modelo remoto. E a situação, né, dos nossos estudantes, como os colegas comentaram, tem uma questões psicológicas, sociais, econômicas aí envolvidas nisso, que a gente tem de trabalhar também em qualquer disciplina, mas no estágio isso fica um pouco mais evidente pela natureza que é o próprio estágio, né? Como é uma disciplina de muito diálogo, de muita conversa, você acaba escutando muitas coisas dos estudantes, né?
A disciplina de estágio é uma disciplina na qual muitas vezes os estudantes se abrem com a gente. Então, em muitas situações, a gente tem terapias coletivas, no final das contas, porque está todo mundo falando das suas dificuldades e o professor tentando, de alguma forma, gerenciar essas dificuldades. Então, aparece muita coisa na conversa de estágio. Obviamente, desse contexto de pandemia, logo no começo, como a gente tinha pouco conhecimento sobre a doença e o que estava acontecendo, muita coisa foi surgindo. Então, as questões de espaço para estudo, as dificuldades econômicas de poder ter acesso, né, e outras questões mais foram surgindo muito forte na nossa volta lá em agosto. E aí nós tomamos algumas decisões na FUP, foi uma decisão coletiva, tá certo? A gente, como são 4 disciplinas, nós temos um conjunto de professores que oferece estágio todo semestre. E a gente tomou algumas decisões. Primeiro, a gente não ia oferecer o estágio 1 e o estágio 2, né, que são os primeiros estágios dos meninos. Por quê? Primeiro que tinha uma incerteza do retorno a atividades, a gente não sabia quando que elas iam voltar presencialmente, e eram os primeiros contatos que os alunos teriam com as escolas, tá certo? E a gente não sabia muito bem como ia como ia funcionar esse modelo de estágio. A gente tinha muita dúvida ainda como isso ia acontecer, né? E aí a gente decidiu oferecer, então, somente o estágio 3 e o estágio 4 para os alunos que estavam formandos, né? Então, por quê? A gente não queria evitar, então, a retenção desses estudantes que estavam próximos da formatura. Esses meninos, de alguma forma, já tinham tido algum contato com a escola no estágio 1 e no estágio 2, tá certo? E a gente ainda não tinha perspectiva de como que as coisas iam acontecer. Então, vamos fazer essa oferta inicial somente de 2 disciplinas de estágio, que é os 3 e o 4. Uma coisa interessante é que essa oferta desses 2 estágios, só dos 2 estágios finais, obviamente gerou um certo desconforto com os estudantes, porque eles, né, entenderam que a gente estava retardando ou atrasando o curso deles, mas depois de muita conversa, eles compreenderam que realmente nesse primeiro momento não fazia muito sentido a gente começar com o estágio 1 e 2, porque a gente não sabia quando que isso ia terminar. Uma coisa interessante é que esse estágio 3 e estágio 4, apesar de no presencial terem uma perspectiva diferente, um trabalhando com contextos diversificados e outro trabalhando com interdisciplinaridade, a gente tomou também uma outra decisão, que foi que a gente trabalharia de forma conjunta com esses 2 estágios na perspectiva remota. Então, quer dizer, a gente tirou essa questão da interdisciplinaridade com obrigatoriedade e a gente tirou os contextos diversificados também com obrigatoriedade. A gente entendeu que o contexto remoto já era bastante diverso e bastante difícil, que era o suficiente já para esse momento, né? A gente tentou adequar a questão da carga horária para essas coisas, mas basicamente a gente trabalhou com uma turma, 2 turmas que tinham atividades juntas nesses 2 estágios. O que a gente encontrou como desafio, então, nas escolas, né, no primeiro de 2020? Primeiro, como os colegas comentaram, um número limitado de professores que aceitaram receber nossos estudantes. Pela dificuldade, pelo desafio, pelo que estava acontecendo, a gente não tinha muita gente possibilitando a entrada dos estudantes. E a gente tem uma vantagem na FUP, primeira parceria que tem com as escolas, mas nós temos já muitos ex-alunos que trabalham nas escolas da região de Planaltina e Sobradinho. Então, nós entramos em contato com nossos ex-estudantes e fizemos o apelo: olha, a gente está precisando da ajuda de vocês agora. A gente não tem muito professor, a gente tem turma formando, a gente precisa da ajuda. E eles prontamente ajudaram. Então, a gente não, no final das contas, apesar do primeiro impacto de poucos professores, no final, a gente tinha uma oferta relativamente grande de professores que aceitaram nossos estudantes, né? Só que aí nas escolas nós encontramos outras realidades que chamaram atenção. Primeiro, atividades tanto síncronas como assíncronas acontecendo numa escola. Em algumas escolas só tinham atividades assíncronas, eles não conseguiam fazer aulas ao vivo com os seus estudantes. Em outras escolas, principalmente as rurais, né, que é uma realidade de Planaltina, a gente não tinha atividade, só tinha atividade impressa. Não tinha nenhuma aula, os alunos não tinham acesso à internet, não conseguiam ter aulas, e a escola como um todo só tinha atividades impressas. O tempo e aí isso gera uma outra questão, que é o tempo de retorno dessas atividades impressas. Em algumas escolas, o tempo de retorno chegava a mais de um mês, porque tinha a questão de ir para o estudante, depois alguém trazer para a escola. Naquele momento tinha a questão de higienização desses materiais, né? Então a preocupação de quanto tempo tinha de ficar para higienizar e tudo mais. Isso consumiu um tempo muito grande nas escolas.
E outro ponto importante foi a questão variável do tamanho das aulas ou das videoaulas, né? Se fosse síncrono ou assíncrono. Então, eu tinha uma aula, às vezes, que podia durar 10 minutos, muitas vezes são videoaulas, ou aulas presenciais, síncronas, que eram quase em torno de 1 hora. Então, era muito variável o que cada um ia trabalhar. Podia ser desde 10 minutos até 1 hora de aula. E o tamanho das turmas. Algumas turmas muito pequenas, tá certo? Pela participação dos estudantes, e algumas escolas você juntaram as turmas. Então, quer dizer, eu tinha turma desde 5 até 60 estudantes na mesma sala, por exemplo, num encontro do Meet. Então, isso para gerenciar isso no estágio foi um grande desafio, porque é muita coisa diferente do que a gente estava fazendo, do que os estudantes costumavam encontrar no seu estágio 1, no seu estágio 2, e os próprios professores também tendem de administrar a presença dos estudantes, né, nas suas aulas virtuais ou nos seus contatos com a escola. Então, o que a gente propôs de atividade nesse primeiro momento para poder tentar ajustar, né, ou adequar todas as situações encontradas nas escolas? Primeira coisa, a gente pediu que os estudantes fizessem uma combinação com o professor. As videoaulas iam ter o tempo de duração combinado para o professor. Então, se o professor dá uma aula de 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora, esse é o tempo da sua aula. Em vez de eu contar 1 hora a aula como 45 ou 50 minutos, a gente esqueceu o tempo de aula tradicional e o tempo de aula, a hora-aula, nesse momento, era o tempo combinado com o professor. Se o professor pedisse para o aluno um vídeo aula com 10 minutos, essa ia ser a hora-aula. Eu não ia fazer ele fazer uma aula de 1 hora, de 45 minutos, para poder contar isso aí, para tentar adequar a realidade que ele estava encontrando naquela escola. Outra coisa, as atividades impressas, elas tinham de ser equivalentes ou complementares à videoaula. Então, tem escola que estava usando, tem escola que não estava usando, ou tem escola que só estava usando a atividade impressa. Para ficar igual para todo mundo, todos os estudantes, então a gente pediu, não, então você vai preparar a atividade impressa relacionada àquela videoaula que você preparou. E aquele aluno que, mesmo não precisando de uma videoaula, porque o seu professor naquela escola não tinha atividade de vídeo, não tinha contato com a internet, ele preparava mesmo assim uma videoaula para mim. Então, ele me entregava uma videoaula complementar àquela atividade dele, para que todos os estudantes tivessem experiências próximas, não ficasse um muito defasado com relação ao outro com relação à preparação das aulas em vídeo e a preparação das atividades impressas. Logo no começo do semestre, eu organizei uma roda de conversa com professores da rede pública e privada para trocar experiências com relação ao contexto da pandemia. E isso foi uma coisa fantástica. Por quê? Porque quando a gente começou o semestre, os alunos estavam super apreensivos com o que ia acontecer, não tinham ideia como a atividade estava acontecendo na escola, e quando eu trouxe os colegas da rede da educação básica, eles contaram o que estava acontecendo, inclusive mostrando suas realidades, né? Então, colegas da escola pública e colegas da escola privada contando como isso estava acontecendo em cada uma das escolas. Na FUP, de forma tradicional, a gente só trabalha com as escolas públicas, né? Então, foi muito interessante isso, porque eles começaram a contar como que eles estavam fazendo, o que eles estavam encontrando. E foi mais interessante ainda porque, a partir desse contato inicial, eles se dispuseram a receber mais estudantes da FUP também. Então, essa conversa foi muito boa, foi muito tranquilizadora para os estudantes e para mim também, porque aí eu vi também como as coisas estavam acontecendo, e isso foi muito bom. Uma outra atividade que a gente propôs ao longo do semestre foi uma atividade com os alunos de ensino de ciências, que é uma disciplina que acontece no terceiro semestre. Os estágios começam a partir do quarto ou quinto semestre, dependendo se é diurno ou noturno, né? Do quinto ou do sexto semestre. E é legal, foi muito interessante fazer isso, porque os meninos, ao final do estágio, prepararam uma atividade para contar a experiência para os alunos que estavam no terceiro semestre. A gente já estava meio que prevendo que talvez as coisas demorassem muito, e ia ser legal que eles conhecessem um pouco sobre essa realidade, porque quase ninguém estava tendo contato ainda, e eles não estavam indo para a escola, então quem podia contar isso melhor eram os alunos que estavam no estágio. Isso foi muito, muito, muito bom mesmo, porque os alunos do terceiro semestre começaram a ver o que estava acontecendo nas escolas, porque alguns sabiam porque tinham irmãos, primos, parentes na escola, mas outros não sabiam o que estava acontecendo direito, porque só estavam acompanhando o que acontecia pela televisão, né? E a gente aproveitou, fez uma discussão de textos que tratavam sobre o contexto de crise no ensino, de forma geral. Como o Marcelo falou, no começo a gente tinha quase nenhuma literatura que falava sobre isso.
Mas existem alguns textos que tratam sobre diversos contextos de crise, sejam eles através de greve, seja questões salariais, vários contextos, não para discutir o que o professor, não, a atividade que o professor estava executando em sala de aula, mas para discutir muito mais a docência, o papel do professor nesses momentos de crise. Isso foi muito interessante, porque foi um momento onde os professores foram convocados a vários trabalhos que não estavam acostumados e ninguém discutia muito sobre o papel da docência nesse momento. Então, foi muito interessante fazer essa discussão com eles e foi muito rico depois para o desenvolvimento das atividades do estágio deles. Quando chegamos no segundo 2020, então a gente tomamos outras decisões. Primeiro, agora nós vamos oferecer o estágio 1 e o estágio 2. Por quê? Porque o estágio 1 e o estágio 2, nesse momento, a gente entendeu que valia a pena começar uma discussão dos estudantes baseado no trabalho docente. Então, discutir um pouco da sobrecarga do trabalho, das cobranças que a sociedade tem feito com o professor, porque a gente não tinha tido essa oportunidade em outro momento da formação desses meninos, porque era um outro contexto. Então, a gente queria aproveitar este contexto, inserir eles de alguma forma na escola, mas provocar algumas discussões que estavam nos incomodando, que é justamente a questão da sobrecarga e das cobranças que eram feitas nos professores. Oferecemos o estágio 3 e o estágio 4, tá certo? Novamente para os formandos, tá ok? Novamente porque a gente entendia que esse pessoal já tinha tido uma experiência presencial e podia dar sequência à sua formação. O que a gente propôs com a atividade? Então, algumas coisas que deram certo, aliás, a gente manteve quase tudo porque a gente entendeu o que funcionou. As videoaulas com relação ao tempo da escola, as atividades impressas, só que agora a roda de conversa não foi mais com os professores dessas escolas, foi com os alunos que fizeram estágio no semestre anterior. E, novamente, foi um encontro fantástico, porque os alunos que passaram por essas dificuldades no semestre anterior trouxeram as dificuldades e a forma que eles enfrentaram essas dificuldades. Na linguagem deles, do jeito deles, da forma que eles achavam melhor. Isso foi muito, muito interessante, porque eles trocaram figurinhas, eles mostraram o que eles fizeram, eles disseram aonde apertou, aonde não apertou, o que era verdade, o que não era verdade. Então, foi muito interessante essa troca de experiências entre alunos que tiveram essa experiência no semestre anterior e os alunos que estavam começando o estágio nesse semestre. Repetimos a atividade de ensino de ciências, porque a gente entendeu que foi uma atividade muito produtiva, tá certo? E agora, já nesse semestre de segundo 2020, já tinham alguns textos que tratavam sobre a atual crise do ensino. Então, vocês devem ter acompanhado, várias revistas soltaram dossiês e outras questões aí sobre a pandemia, e a gente começou a trabalhar um pouco desses textos que estavam começando a aparecer para discutir justamente a atual crise nesse contexto de ensino. Bom, aqui eu trago alguns relatos dos estudantes, né, que eu acho que é interessante. Procurei sempre olhar um ponto positivo no meio da dificuldade, que foi esses dois estágios. E o que mais contou foi como eu consegui me desenvolver na área de tecnologia. Aprendi a usar ferramentas que a gente nem sabia que existiam. E isso fez com que eu me sentisse mais segura, também como professora. Me sentia uma professora capaz de enfrentar qualquer desafio sem prejudicar os meus alunos. O estágio me ajudou também a entender a diferença dos professores que se esforçam para a aula online e os que não se esforçam. Confirmou como o trabalho do professor é desvalorizado, porque dá muito trabalho. Mostrou como é grande a desigualdade no Brasil, já que podemos ver quantidades de alunos que conseguem acompanhar as aulas online e os que não conseguem, e como a falta de recursos da escola interferiu no processo de aprendizagem dos alunos que tinham que ir até a escola pegar atividades impressas. Então, e aí ela fala uma questão que é muito interessante, a dificuldade de colocar as atividades em poucos minutos e fazer caber também depois essas mesmas atividades numa folha de papel, né? No começo, eu acreditava que não ia conseguir concluir esse estágio, por me identificar com esse modelo de ensino, mas também depois de observar minha evolução na qualidade dos vídeos que estava produzindo, fiquei bastante satisfeita. Acredito que todas as experiências do estágio são necessárias para concretizarmos o que realmente queremos ou não fazer, no sentido de seguir ou não uma licenciatura. E também é, sem dúvida, muito importante ter essa experiência para futuras situações, já ter esse preparo e essa noção para lidar com situações inesperadas, como, por exemplo, o professor que fiz o estágio não teve esse tipo de preparo, estágio na graduação dele, e ele encontrou bastante dificuldade de preparar essas aulas. Então, são alguns relatos que eu trago mostrando assim,
apesar das dificuldades, né, do que foi, eles têm um grande aprendizado com relação a isso. Eles conseguem identificar que isso traz realmente um benefício para a formação deles. Gente, eles indicaram algumas dificuldades, né, ao longo do estágio. A primeira questão de dificuldade que eles indicaram muito é a questão da preparação e a gravação das videoaulas. Eles têm um relato que é muito bacana. Professor, para gravar 10 minutos eu gastei quase 4 horas. Porque toda vez que eu gaguejava, eu trocava uma letra, eu refazia a gravação. Quer dizer, e isso mostra um pouco do que é o que a gente passou também, no que nós passamos também nos outros semestres. Mas como isso é interessante, porque eles conseguem ver isso de uma outra... Preparar uma aula presencial é uma coisa, mas a videoaula tem um outro de preparação, porque é um vídeo que fica gravado, que tem a sua imagem, né, que fica, de repente, no YouTube. Então, eles têm até outros tipos de preocupação que, geralmente, eles não têm numa aula presencial. Fora a questão tecnológica, né? Então, eles têm de aprender a mexer com alguns softwares para poder fazer a gravação, para poder fazer a edição, e isso foi um desafio muito grande para eles. Escolher fundo, escolher a tela, escolher o local que vai gravar, a questão do silêncio. Tinha aluno nosso, por exemplo, que gravava as suas aulas de madrugada. Por quê? Porque durante o dia tinha muita gente na casa e não conseguia fazer a gravação. E aí ele falava, não, de madrugada só tem eu aqui, está todo mundo dormindo. Ele falou, às vezes a única coisa que atrapalha é o cachorro, porque aí passou alguém na rua, ele latiu, atrapalhou a gravação. Aí ele para e grava de novo. Então, quer dizer, tudo isso veio nesse momento. Falta de momento síncrono com os estudantes na escola, na verdade, a dificuldade que nós também temos, tá certo? Muitas vezes, então, em muitas situações, a participação da aula, a presença na aula é pequena, tá certo? Muitas vezes estão lá as bolinhas somente, mas o aluno às vezes não está lá, então essa dificuldade da participação deles na aula é complicada. Moço, A creme falta... de leite tem aonde? Oi? Acho que alguém falou com o microfone aberto. A falta de dinâmica da sala de aula presencial. Então, quer dizer, aquela troca de olhar, aquela fala, aquele contato que nós temos com os estudantes na sala, a gente perde isso na situação remota, e isso é muito interessante para nós também, porque nós também perdemos isso, né, nas nossas aulas. Então, é uma dificuldade que todos estão tendo e existem formas e formas de mudar isso aí. E aí eu faço só um comentário pessoal mesmo, é que quando eu comecei as aulas, no primeiro de 2020, eu tinha essa questão da câmera não estar aberta, dos alunos falarem muito pouco, tal, não sei o quê. À medida que vai passando o semestre e a forma que a gente foi fazendo a dinâmica de bate-papo, de conversa, eles começaram a abrir a câmera sem eu pedir. Eles começaram a querer falar. E isso foi muito bacana, porque ao invés de ficar pedindo, eu parei de pedir, tá certo? E aí eles começaram a querer participar, porque a gente trazia questões, o colega trazia, olha, na minha aula aconteceu isso aqui. Aí o outro, opa, peraí, na minha também aconteceu. Então, essa forma de diálogo, de bate-papo, favoreceu a que eles começassem a criar uma dinâmica diferente dentro dessa aula virtual que a gente estava tendo, ok? A falta de interação com os estudantes, então muitos têm dificuldade porque a gente faz uma pergunta e às vezes não tem resposta. Que acontece também numa aula presencial, mas só que na aula virtual as coisas ficam mais complicadas, porque você fica num silêncio total, olhando para um bando de bolinha, muitas vezes. Então, eles se incomodavam muito com isso. As demandas dos professores da escola foi uma coisa que atrapalhou muito eles, porque o professor, às vezes, pedia, devido ao formato que ele escolheu, ele pedia, às vezes, conteúdo, muitos conteúdos, num espaço de tempo muito pequeno para preparar as aulas. Por exemplo, eu sou biólogo, tá certo? Então, por exemplo, eles pegavam lá, por exemplo, seres vivos, pegavam toda a parte de zoologia, todos os animais, e queria que os meninos fizessem uma aula de 20 minutos explicando todos os animais. É uma coisa meio que inviável, né, se você for ver todo o detalhamento necessário para isso, mas que naquela abordagem era o que o professor estava querendo. Então, eles tiveram dificuldades com relação a essas demandas. Alguns pedidos que eles faziam, às vezes, eram difíceis de serem executados, mas que, no final das contas, eles conseguiam fazer. E uma coisa que incomodou muito eles foi o retorno das atividades, porque eles passavam as atividades, nem corrigiam elas, ou não tinham noção do que tinha acontecido. Dependia muito do contato depois do professor, porque voltava 1 ou 2 ou 3 meses depois da atividade corrigida, e só aí ele sabia se os meninos tinham conseguido fazer ou não aquela atividade. Quais foram as minhas dificuldades, né? Eu acho que isso é muito importante.
Bom, primeiro, a dificuldade que foi comum, ele já comentou, com relação à documentação em vários níveis, tá certo? Geralmente, como eu faço documentação no presencial, eu entrego para os meninos, eles preenchem em sala de aula, e se tem algum erro, eu já corrijo ali com eles. Nesse caso, eu não fiz dessa forma, eu acabei preenchendo muito dessa documentação, tá certo? Pedi os dados, montei uma planilha, montei um Google Forms, e peguei os dados e eu mesmo preenchi para evitar o erro, porque quando eles erravam, tinha de voltar tudo, então eu preferi eu mesmo preencher isso aí. Acho que para mim facilitou bastante isso, tá certo? Essa questão de primeiro mandar para a secretaria, para professor e para regional assinar, eu até me coloquei já com relação a CIL sobre isso, eu não acho que é o ideal, eu acho que o ideal quem tinha que assinar primeiro era, na verdade, o DAIA, tá certo? Para verificar se tem algum tipo de erro, porque depois que o pessoal externo assina e o DAIA identifica algum erro, tem de voltar todas essas assinaturas. Então, na minha opinião, devia ser de um outro formato, mas entendo que existe um fluxo e foi decidido dessa forma, então vamos seguir como está determinado pelo fluxo, tá certo? A assinatura externa às vezes demora um pouquinho para acontecer, então isso atrasa um pouco o estágio. O DAIA, eu sei que tem uma demanda gigantesca, e aí por isso às vezes demora para essa assinatura, tá ok? Às vezes passa mais de uma semana para assinar, mas entendo que existe uma demanda gigante em torno disso, então a gente só tem que desorganizar um pouco mais para evitar que isso atrase o estágio dos meninos, tá ok? E aí o ponto da liberação do acesso na plataforma. Então, concordo com os colegas que falaram que os estudantes ficaram esperando a liberação da plataforma. Isso acontece mesmo. A gente acaba fazendo de uma forma, digamos assim, para burlar ou para tentar escapar disso. Então, muito professor colocou os alunos como convidados, tá certo, nas suas salas, e aí o aluno só não podia passar nada, mas acompanhava as aulas. Então, para as observações de aula, por exemplo, isso funcionou, mas para dar a aula em si, ele não conseguia fazer isso sem esperar a liberação. Outras escolas não permitiam isso e aí atrasava o estágio desse estudante, né? A participação dos estudantes nos encontros semanais. A disciplina de estágio na FUP, a gente tem encontro semanal. A participação foi boa, foi boa. Eu não posso reclamar dela, não. Então, em torno de 80% participavam desses encontros. Só que tem uma questão da frequência, que não eram os mesmos que participavam sempre, e alguns professores, isso deve acontecer em outras unidades acadêmicas, pela questão de ser remoto, as atividades serem remotas, acabavam marcando outras atividades no horário da nossa aula. E aí o aluno, ao invés de ficar na nossa aula, acabava indo para outra. O professor da disciplina tal marcou uma atividade, marcou uma prova, marcou isso, aquilo nesse horário. Mesmo sabendo que aquele horário era da minha aula. Ele dizia, mas não precisa ser síncrono do outro, ele pode se fazer assíncrono. Então, quer dizer, isso gerou um certo desgaste na FUP, inclusive, com relação a isso. Espero que esse semestre não aconteça novamente. Uma dificuldade grande foi ajustar as atividades de estágio para a realidade de cada escola. Então, assim, eu não tentei padronizar as atividades, tentei seguir mais ou menos o que cada escola está fazendo, e esse é um grande desafio para tentar ser justo com todos os estudantes, tentar ter uma forma de um critério comum a todos, tá certo? Mas isso foi a coisa que mais deu certo. Apesar de ser difícil fazer, ao final dos 2 semestres, o comentário deles foi: você conseguiu entender cada uma das dificuldades que os alunos tiveram na escola. E isso eu acho que é muito importante porque tem muito a ver com esse momento de acolhimento desses estudantes nesse contexto de pandemia. Se a gente for dar um estágio muito regrado e muito quadrado, seguindo todas as normas exatamente como sempre foi o estágio, nesse contexto as coisas ficam muito difíceis. Tem aluno que pode desistir do estágio. Só para você ter uma ideia, eu tive um abandono de disciplina muito baixo, não chegou nem 10%. Tem aluno que eu ligava, cara, cadê você? Você não está aparecendo na aula. Ah, professor, está difícil. Tá... Não desiste não, cara. Desiste não, porque essa disciplina é só para formando. Se você não fizer agora, você não forma no semestre que vem. Vamos lá. Então, eu tive de resgatar alguns estudantes. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante de um professor que forma professor, de pensar. A gente tem que entender o lado deles também. Eu sei que tem uma série de normativas, tem uma série de regras, mas o contexto da pandemia força a gente a olhar de uma outra forma para essa situação. Eu não posso fechar os olhos para isso e querer só seguir as regras.
As regras são importantes? Sim, elas são importantes. Só que existem horas que eu tenho de flexibilizar. E essa é uma hora de flexibilização. Então, exigências de atividades, cobrança de atividades, elas têm de ser de acordo com aquele contexto. Então, na minha opinião, eu acho que é muito importante que os professores de estágio tentem entender a realidade de cada escola. Isso é um trabalho maior? É um trabalho maior. O estágio já é desafiador e se tornou mais desafiador ainda. Mas só que a gente tem que entender um pouco sobre isso, que se a gente não fizer uma abertura um pouco mais humana nesse momento, a gente vai perder estudantes, a gente vai ter estudantes que vão, como o Marcelo falou, que já estão sendo acompanhados com psiquiatras, já estão tomando medicamento e por aí vai, porque o momento é estressante. Então, esse estresse a mais do estágio, acho que a gente pode tirar um pouco da sobrecarga e tentar puxar um pouco, pensando nessa perspectiva, que algumas flexibilizações devem ser feitas. E, por último, né, a questão do domínio das TICs. Né? Eu tenho dificuldades. Então, eu não tenho esse domínio todo nem para ajudar muitos estudantes. Então, o que eu fiz e o que eu estou fazendo? Os alunos que têm mais facilidade estão me ajudando. Ó, o fulano de tal quer montar uma atividade no Canva, o fulano de tal quer usar o OBS para gravar. Quem pode ajudar a gente? Aí eu pegava o momento da aula e eles começavam a se ajudar a como preparar seus vídeos, como preparar suas apresentações. Foi o que mais me auxiliou. E aí, no final do semestre passado, o que eles disseram, professor, se o senhor quiser dar para a gente 2 semanas, 2 aulas, né? Para a gente dar uma geral sobre tudo que é possível ser feito com alguns aplicativos, a gente dá essa aula para você. Estou tentando aproveitar estudantes para a monitoria, né, que a CIL está oferecendo, justamente porque eles estão dispostos a ajudar de qualquer forma os colegas a fazer atividades no semestre que vem. Né? Bom, gente, o que eu tinha é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Delano, sua fala, como a Cristiane falou, uma fala muito inspiradora.